Fala, fiel, tudo jóia? Gente, novamente de volta no canal, trazendo para vocês uma atualização do Corinthians e vamos falar aí de mais uma derrota do Timão para o Red Bull Bragantino por 1-0 nesse sabadão. Corinthians que já tem 3 jogos no Campeonato Brasileiro e com apenas 1 ponto conquistado, muito pouco para o time da grandeza do Corinthians. Ao final do jogo, Paulinho tentou explicar o inexplicável. Cássio acabou também fazendo um desabafo e chamando a responsabilidade. Paulinho fez a mesma coisa. O Corinthians não dá para entender. Não tem entrosamento, não tem qualidade técnica. Tem esforço do jogador? Tem esforço sim. Porém, não basta ter apenas esforço. Precisa de ter qualidade técnica e precisa de ter entrosamento. Aí você me pergunta, olha, Mineirinho, mas o Corinthians foi eliminado de forma precoce do Campeonato Paulista, então teve tempo para treinar? Verdade. Mas o time com a qualidade técnica ruim que tem, pode ficar um ano treinando que não vai adiantar. O time do Corinthians, a gente não tem que esconder, passar a mão na cabeça. O time é ruim. Como eu já disse para vocês em outra oportunidade, Félix Torres não mostrou até hoje porque veio pro Corinthians. Eu acho que ele tá achando que ele é o Dario Pereira. Quer fazer lançamento. O Caleri, jogador do São Paulo, fez uma jogada para cima do Félix Torres, porque uma jogada inadmissível no jogo que o Corinthians perdeu, né, perdeu o tabu aí pro São Paulo, né? Incrível. O Corinthians mandou o Gil embora para ficar com o Félix Torres, contratar um jogador fraco, jogador fraco tecnicamente. Se quando pega um atacante habilidoso, fica em todas, bola no chão para passar por ele, é uma belezinha. O time do Corinthians é ruim demais, não adianta a gente esconder isso. O Campeonato Brasileiro inteiro o Corinthians vai sofrer, porque o torcedor, ele é muito clubista. O dia que o Corinthians tiver uma grande vitória sobre um time bom, por exemplo, Palmeiras, Internacional, Flamengo, né, Atlético Mineiro, vai ser aquela empolgação. Só que o Corinthians vai jogar aí com times que tem qualidade técnica ainda pior que o Corinthians e vai vencer. Porque o Corinthians não tem entrosamento. O Corinthians tá pagando aí 2 milhões de salário para o Igor Coronado. Meu Deus do céu, não tem condições. O Corinthians vai esse campeonato inteiro sofrer. É um time ruim, fraco. Se tinha ontem um time para sair vencedor, seria o Red Bull Bragantino mesmo, que venceu por 1-0, porque o Corinthians jogou na defensiva. Por mais que o jogador queira, mas não consegue, porque falta técnica. Não basta ter vontade, precisa ter vontade, entrosamento e, sobretudo, qualidade técnica. Aí muita gente acabou tecendo crítica aí contra o Antônio Oliveira. Gente, não há possibilidade de fazer omelete sem ovo. Essa é a grande realidade. O Antônio Oliveira fez o melhor que tinha para colocar. Terça-feira o Corinthians já tem um jogo dificílimo contra o Argentino Júnior na Sul-Americana. Corinthians precisa de vencer. Vai ser Sul-Americana, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, todas essas 3 competições. Me cobre. Eu tô falando isso em todos os vídeos. Me cobre, torcedor. Se o Corinthians será campeão esse ano de pelo menos uma dessas 3 competições. Não esquecendo que já jogou o Paulista e foi eliminado de forma precoce. Então, 4 competições que o Corinthians não ganhará nenhuma. Por quê? O time é ruim. O time é fraco. Precisa de contratar. Precisa de dar qualidade no elenco. Não adianta. Corinthians vai ser jogos após jogos. Sofrimento do torcedor. Angústia do torcedor. Torcedor compra o produto, o torcedor consome, né, o produto do time, mas não adianta.
Oh, renda boa, mas o Corinthians não dá o retorno em casa. O Corinthians empata em casa, perde fora. Onde vai chegar nesse Campeonato Brasileiro? Eu sei. Vai lutar, assim como aconteceu ano passado, o campeonato inteiro, todo o campeonato, para não ser rebaixado. E ano passado quem salvou o Corinthians foi o Cássio Romero, senão seria rebaixado. Lamentável. Eu não sei mais o que falar desse Corinthians. Um time muito mediano, um time tecnicamente fraco, um time que joga por uma bola. Sai Romero, entra Pedro Raul, e o Roberto, ninguém faz nada, é um time perdido. É um amontoado de jogador correndo atrás da bola. Não tem uma jogada ensaiada, não tem entrosamento. Ah, mas o Corinthians, esse jogador aí já tem aí uns 3 meses que chegou no Corinthians. Meu, mas parece que chegou foi ontem. Fraco o time, não será campeão mais um ano. O torcedor corintiano pode preparar. Vai sofrer. Perdeu de 1-0, mas poderia ter perdido demais, porque o Corinthians praticamente não fez o goleiro do Bragantino fazer uma defesa difícil. É um time perdido em campo. É um time que eu, sinceramente, como corintiano, tenho vontade de ir ao estádio. Mas ao mesmo tempo que eu tenho vontade de ir ao estádio, eu já tenho nojo de ver um time perdido em campo. Ver um jogador que não sabe dar um passe de meio metro. O cara pega a bola, você percebe nitidamente, o jogador do Corinthians pega a bola, você percebe nitidamente que ele tá afim de se desfazer da bola rápido, para não levar uma vaia da torcida, porque o que pode acontecer, não é ele fazer uma boa jogada, e sim tropeçar em cima da bola. É um time perdido, é um time, realmente, o Corinthians, não sei o que falar. Mais um ano aí, já tá perdido. Essa administração do Corinthians não pode ficar falando nas antigas administrações, que não vai resolver. Essa não é a solução. A solução é contratar grandes atletas, grandes jogadores chegarem. O Corinthians se contratar, na minha opinião, uns 5 jogadores para ser titular. Jogador, não é jogador com salário engessado a 2, 3 milhões. A Dudu no Palmeiras ganhou 1 milhão e pouco. Dudu joga demais. Então tem muito jogador. O problema é o Corinthians fazer contratações de forma equivocada. E isso está acontecendo. Jogador que está quase em final de carreira, Corinthians vai lá, contrata e paga salário de 2 milhões. Sabe quem faz isso? Sabe por que a diretoria faz isso? Porque o clube não é empresa deles. Se fosse a empresa deles, eles não fariam isso, porque ia doer no bolso. Assim não. Há 15, 16, 17 anos atrás aí, o Corinthians vem de presidente a presidente, fazendo contratações erradas e deixando o clube, quando sai, super endividado. E aí não acontece nada, né? Assim, agora queria ver se fosse a empresa deles, vocês fariam isso. E aí, galera, qual que é a opinião de vocês? O que vocês acham? Esse Corinthians aí consegue classificar no Brasileiro ou não? Deixa aqui no canal um comentário, um like e a sua inscrição, porque nos ajuda muito a fortalecer aqui a nossa plataforma, a fortalecer nosso trabalho. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.